Bom, vamos lá, gente. Live com o Capetinha aqui no canal do Manoviewer, no YouTube, @Manoview Bonecos, TikTok, @Manoview. Eu ponho um arquivo depois no YouTube. Eu registro aqui a live. E você que está no Instagram, no TikTok, pode assistir a live lá no YouTube. Então no YouTube vão os vídeos normais, né, de um minuto e pouquinho, e vão os vídeos longos das lives, assim, verticalzão, chato, eu não ponho a tela na horizontal, né, quebrando todos os paradigmas, né, sei lá, né. É assim, é o jeito que eu consigo fazer e, né, eu não consigo me adaptar, tá bom? Bom, cara, hoje eu vou falar sobre a Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, que alertou para o risco de parar a fabricação de carros aqui no Brasil por falta de chips, né? Foi uma matéria de 2 dias atrás, né? 22/10 desse ano aqui de outubro, e a Anfávia diz que a produção nas montadoras em todo o país podem parar em 2 semanas. Tá? Eles falam que esse problema com chip para pôr dentro dos carros fabricados aqui, montados, fabricado não é bem a palavra, é montados aqui no Brasil, ele é uma crise mundial de falta de semicondutores. Sabe que o Brasil não fabrica semicondutores específicos. Tem lá no Rio Grande do Sul uma empresa que até pesquisa e produz um tipo de semicondutor fraquinho, mas é uma empresa embrião. Eu até esqueci o nome, assim, o pessoal falou bastante, um pessoal, né, tem falado dessa empresinha aí, né? Bom, mas tá uma crise mundial, né? E aí a Anfávia foi lá reclamar no Ministério do MDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, capitaneada pelo Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República. O presidente da Anfávia, o Igor Cavetti, ele pediu ao Alckmin que fosse falar com a China para que voltasse às exportações de chips, né? Que eles voltassem a vender chips e que sejam liberados chips semicondutores para o Brasil, né? Mas o que é que está acontecendo? Por que a China tá aprontando, né? Ora, consequências rápidas e diretas das guerras velozes do Donald Trump, né? Das taxações, das guerras proxies que o Donald Trump está fazendo, né? Os Estados Unidos mandou e a Holanda obedeceu o governo retomar a direção da Nexperia, uma empresa fabricante de semicondutores lá na Holanda. Essa fábrica, essa Nexperia, estava quebrando, tá? Ia fechar. A China foi lá, comprou a fábrica, reequipou, reinvestiu, né? Fez investimento, readmitiu os diretores, pagando um bônus milionário para cada um deles, readmitiu 40 mil funcionários holandeses, né? E única condição, o CEO chinês, né? Semana passada, o governo holandês expulsou esse CEO, roubou a empresa desse CEO da China, tá? E simplesmente entrou lá e mandou embora o CEO chinês, tá? A China imediatamente tomou medidas, tá? Tomou medidas e a fábrica ela está dentro de uma cadeia de produção, a Nexperia. Ela não fabrica semicondutor e tó, né? A Nexperia estava dentro de uma cadeia. No momento que a China para a produção de semicondutores lá na China, a Nexperia parou imediatamente na Europa. Porque é aquela coisa assim, a produção cruzada, né? A Embraer não fabrica aviões sozinhas, né? Tem uma parte que é feita aqui, uma parte é feita no México, outra parte é feita nos Estados Unidos.
Então, de cara, o Trump revogou as tarifas do setor industrial aeronáutico, porque o setor industrial aeronáutico brasileiro era a Embraer. E se fecha a Embraer, destrói a indústria, ataca a indústria aeronáutica dos Estados Unidos. Importante parte assim da indústria aeronáutica dos Estados Unidos, né? Moleque, governo de moleque, né? E então aí a Nexperia foi fechada, ficou parada lá na Holanda, né? 40 mil funcionários foram já demitidos, já começaram um processo de mandar embora, né? E o governo holandês passou, isso foi, acho que pelo menos 15 dias atrás, o negócio foi rápido, gente. 15 dias atrás, o primeiro-ministro holandês lá deu um esporro no ministro da Economia que interveio na Nexperia lá. O cara teve que pedir desculpa para o governo chinês, o governo chinês falou assim, tá bom. Não disse que estava bem, que estava mal, não deixou quieto. Tá lá a Holanda desesperada. Foram lá obedecer. Aliás, tem o Mark Rutte, na OTAN, é um dos diretores da OTAN, né? É um cara todo queimado lá, pregando. O cara defendeu que a Europa entrasse em guerra imediata contra a Rússia por causa da Ucrânia. Imagina só, gente, se a Europa tem capacidade para bancar uma guerra com a Rússia, não tem nem arma, tá toda lascada, ferrada. Aí o Friedrich Merz, que o alistamento militar na Alemanha é voluntário, né? Vai quem quer. E vai muito pouco jovem alemão se alista, pouquíssimo, muito pouco. Né? Porque até então os Estados Unidos mantinham forças estacionadas na Alemanha, que faziam a defesa ali da Alemanha. O exército alemão é muito pequeno. O Friedrich Merz falou assim, não, vamos falando assim, 8 milhões de jovens, 30 milhões de jovens, né, para reequipar, para reformar as forças armadas alemãs. Ninguém quer nenhum moleque quer entrar, quer se alistar. Aí ele teve uma ideia semana passada levou uma lei lá na Câmara deles, lá no legislativo deles, de misto assim, ó, quem quer se alistar no exército alemão, misto, e um outro assim, bom, se ninguém quiser nós vamos alistar. Se ninguém quiser, nós vamos obrigar a listar. Nossa, os partidos, os partidos de direita falam, cala a boca, você é doido? Você tá louco? O pessoal da oposição, da esquerda, da direita, fala, cala a boca, você tá doido? Aí a lei foi engavetada, né? Pois bem, aí esse fechamento da Nexperia deu um efeito cascata. Sabe, a palhaçada do Trump deu um efeito cascata. Não tem semicondutor para fazer carro no mundo inteiro. Não só no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Inclusive o título da live vai ser Quando você vai bombardear os barcos na Baía da Guanabara? Que o filho do Bolsonaro falou, né? Falou assim, o Trump mandou um porta-aviões lá para Venezuela. O Gerald Ford, né, o maior porta-aviões dos Estados Unidos disponível hoje, dá uma passada aqui no Rio de Janeiro e bombardeia uns barcos aí de traficante na Baía da Guanabara, né? Bom, a resposta do Trump, eu já não estou bombardeando? Eu não estou bombardeando, né? Não tá? Olha aí a bomba aí com a Anfávia reclamando aí. Anfávia é muito ratazana. Por que o presidente da Anfávia não viaja para a China e resolve os problemas da indústria automobilística brasileira, hein?
Por quê? Por que quer mandar o Alckmin? Ô Alckmin, vai lá falar com os chineses, né? Igual na Argentina também. Não queremos chiquinos, não nos gusta el chino, mas adora vender soja para a China, adora o dinheiro emprestado do BRICS, né, Milei, carajo, né? A Anfávia é muito ratazana, cara. Por que ela não vai lá para a China e fala assim, eu quero comprar semicondutor para os carros aqui que estão sendo montados no Brasil? É porque a Anfávia foi quem denunciou o tal do trabalho escravo na fábrica da BYD na Bahia. Lembra, gente? Começou a história, e os chineses escravizados, e os escravizados, funcionários escravizados, depois descobriu que era chinês. Aí o pessoal aqui na rede, e os chineses escravizados na Bahia, na fábrica da BYD, né? Bom, gente, os escravos, entre muitas aspas, chineses, né, eram técnicos que estavam assim, que vieram aqui para o Brasil num baita corre, montar logo a linha de produção. Não vai seguir horário, se os caras trabalharam dia e noite. Quando você vai montar uma empresa, não tem esse negócio de escravo assim, não tem hora para descansar, não tem hora de almoço, não tem. Os caras trabalham assim porque eles são contratados pelo trabalho, eles têm que ser rápido. Não é assim, gente. Você ganha mais para, entrega a obra aí e tal, não sei o que, você vai correr, você não vai ficar enrolando. Você vai trabalhar de noite, vai pintar uma parede, você vai até terminar, até entregar a parede pintada. E os técnicos estavam lá trabalhando. Aí a Anfávia falou, escravo lá, não tem horário para trabalhar, estão fazendo escala 7x0, né? E cadê a carteira de trabalho? É chinês, Anfávia, é chinês, não tem carteira de trabalho na China, né? A mesma coisa. E aí deu o quê? Deu em nada. Os caras montaram no avião e falaram, pronto, terminamos, tchau, valeu, um abraço, um beijo, tá? Foi isso, terminaram o trabalho, montaram no avião, voltaram para a China. Cadê? Ninguém foi preso, né? Nenhum diretor, nenhum CEO da BYD, Xiaomi, lá não sei, foi preso. Por quê? Porque não tinha escravo. Estavam todos com visto temporário de permanência, com visto para trabalho temporário aqui no Brasil. Né? Já ouviu falar isso, Anfávia? Né? Aliás, a Anfávia, as empresas da Anfávia praticam, né, trabalho análogo à escravidão, com funcionários sem carteira assinada. Né? A Volkswagen foi pego lá numa fazenda da Volkswagen, lá, fazenda de gado, no Pará, lá, com escravo. Com gente trabalhando assim, com trabalho análogo à escravidão. Criança. A Anfávia não fala nada disso, né? Que engraçado. A mesma falsa notícia ali no sul, no sul dos Estados Unidos, na Geórgia, né? Uma mulher lá falando que a Hyundai sul-coreana estava instalando uma fábrica na Geórgia, e ela falou assim, tem um monte de chinês lá sendo escravizado. Eram engenheiros sul-coreanos também, num corre para instalar logo uma fábrica que ia empregar 10 mil georgianos. Eu não sei, na época, os sul-coreanos falaram assim, parou, nós não vamos mais montar mais nada. Estamos desmontando tudo e voltando para casa. Na época lá, isso faz mais de um mês, lá em setembro. Anfávia, no mesmo dia 22, sabe? No mesmo jornal, no UOL, no dia 22, matéria do Thiago Mali. Foi as 10 empresas, o título da matéria, 10 empresas que fazem o maior lobby, né, em Brasília, no governo federal e na Câmara. Né? E a Anfávia está entre os 10 maiores lobistas do governo e do legislativo brasileiro. A Anfávia fez 99 registros na Câmara Federal, 56 no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. 6 vezes se reuniu com o Geraldo Alckmin. Sabe quais os assuntos? Vamos lá. Taxar veículo elétrico importado, né? Claramente para parar com o BYD e a Geely chinesas, né? Sendo que o Brasil não produz carro elétrico. Então não tem sentido nenhum taxar carro elétrico, né? Não faz o menor sentido.
tá? É pura e simplesmente para você não comprar carro elétrico e comprar carro a combustão de petróleo, né? Hidrocarboneto. A Anfávia fez lobby para aprovação de um negócio chamado Rota 2030. O que são? Tirar impostos. Tá? Incentivos fiscais à indústria automobilística de montadora, que não fabrica nenhum carro, ele monta. Ele faz assim, ó, cola 4 pedaços e pronto, para fingir que está fabricando o carro. Não fabrica. Tanto que a gente não sabemos fabricar um motor aqui no Brasil. Motor de gasolina, de diesel, a gente não sabe. Né? E outro lobby da Anfávia, programa Mover, não tem os nomes Rota 2030, programa Mover, programa Renovação da Frota. Olha que ridículo, assim, nem cria uns nomes legais, assim. Para que serve? Tirar imposto, para descarbonização, tá? Descarbonização para carro movido a petróleo, onde já se viu. Então você compra, tira imposto para a indústria, não para você, nem para você nem para mim comprar carro, é para a indústria, né? Tirar imposto para o agro produzir mais soja, é algo assim, né? Dar dinheiro para o cara baratear. Essa coisa mais absurda do mundo, assim. Bom, renovar frota. Estimular você e eu a comprar caminhão, tá? Com a desculpa de que caminhão novo polui menos, mas desconto de imposto para montadora, não é para você nem para mim. Tá? Renovação da frota. A indústria que recebe corte de imposto e tarifa, não é a gente. Eles falam assim, para a gente vender o carro mais barato, mas você já viu preço de carro abaixar? Já viu? O preço do carro está lá 36 mil, no ano seguinte está lá 26. Vocês já viram isso? Eu também não, nunca vi. É igual casa, né, gente? Você casa cada vez mais, você vai comprar uma casa, a casa está mais... Nunca baixa o preço, entra programa de ajuda para o mercado imobiliário, mas o preço do aluguel nunca cai, o preço da compra do imóvel nunca baixa, né? É aquela coisa, se não cria uma bolha, tal, não sei o que, cria uma bolha porque só sobe o preço. Vai chegar uma hora que não vai dar para pagar nesse preço, aí se cria uma bolha, né? Aí que beleza, né? É isso aí. Gente, vou falar sobre o Japão fascista aí. Mas antes, eu preciso agradecer quem manda aqui o Crucifix para mim, capetinha10k@gmail.com, e para o Manoviewer, Manoview Bonecos, na chave capetinha10k@gmail.com. Para que Pix? Gente, para pagar a gente, tá? Nós somos artistas e a gente vive, esse é o nosso trabalho. A gente vive de fazer teatro de bonecos na internet, tá? Que nem esse cara que tá passando aqui fora, que bota um alto-falante na capota do carro e fica fazendo umas propagandas malucas, assim, como se só ele tivesse, né, precisasse fazer barulho no universo, né? Então, ó, capetinha10k@gmail.com para qualquer valor, 6 centavos, 66 centavos, R$6,66, R$10, R$20, o que você puder mandar e o que você quiser mandar, desde que não atrapalhe a sua diversão de sexta-feira, tá bom? Capetinha, eu não posso mandar dinheiro, não. Só porque hoje eu vou tomar uma cervejinha que tá gostoso. Depois da tua live eu vou sair sem problema. Não precisa mandar um Pix. Agora, se você quer mandar, mas não quer que o seu nome apareça na listinha no final dos vídeos, você coloca 1 centavo, né, no valor tipo 61 centavos, R$6,01, R$10,01. Aí eu só coloco as iniciais do seu nome. Então, gente, muito obrigado ao Luiz Henrique de Andrade. Valeu, querido. Lua Camilo Nogueira, um beijo. João Leonidas Oliveira Vasconcelos, um abraço. Eniomara Lourenço Silva, um beijo, querida. Carlos Henrique Donevante, meu querido amigo lá no YouTube.
S, minha querida amiga. Samuel Fernando Schroeder, muito obrigado. Lucas Bersano de Mateu, um abraço, querido. Muito obrigado. O Birajara do Carmo Zamboto, um forte abraço, querido Birajara do Carmo Zamboto. Ronaldo Alfredo Reis, um abraço. Denise, a minha querida professora Denise Tatiano Girardon dos Santos, um abraço. Rogério Martins, muito obrigado, um abraço. E Sara Ellen Lisboa Duarte, um abraço. Aqueles que contribuíram com o Crucifix, muito obrigado de verdade. Ajudam a gente pra caramba e ajudam a gente a fazer os vídeos e as lives aqui no Instagram e que são publicadas no YouTube, no @manovilbonecos. Por favor, se inscreva lá, siga a conta. Tá? Lá no YouTube é inscrever. Inscrevam, a gente está quase chegando a 1000 seguidores, gente. Muito obrigado, graças a vocês. Valeu, muito obrigado. Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Japão fascista. Ai. E agora, hein, mano, viewer? Vou falar, hein? Não adianta me intimidar, não. Vou falar, precisamos falar, né? E... vamos lá. Bom, tomar consciência é um caminho doloroso e às vezes ninguém tem saco de olhar para a verdade, né? Muitos dirão, o que é verdade? Sim, verdade é relativa, mas se alguém grita na rua que um caminhão está vindo em cima de você, num lugar que circulam caminhões normalmente, acho que é bom você acreditar e dar uma conferida para não se decepcionar mais tarde, né? Ô, caminhão, sai da frente, capetinha! Eu, mentira isso, não vou ver, não vou ver, né? Não é verdade? Né? Então é melhor dar uma olhada, melhor dar uma conferida, né? E eu fui conferir, né? O japonês é fascista, tá? Eu vou dizer por quê. Tá? Então você tem os comunistas lá, o João Carvalho, não, o Japão é fascista, tem lá as mulheres de conforto, o templo do Yasukuni, né? Que em homenagem aos mortos, aos imperialistas, né? Os soldados imperialistas que tomaram a China, Coreia, Filipinas, né? E as ilhas desses países, né? Então, enquanto a Alemanha nazista ela se desculpou e até hoje você tem, apesar lá de partidos de extrema direita com elementos neonazistas dentro do partido da UDF, se eu não me engano, né? Dentro do partido da extrema-direita, ultranacionalista, o Japão não fez esse pedido de desculpa. Ele foi julgado por crimes de guerra, mas ideologicamente não teve esse gesto de humildade tão característico, essa facilidade de assumir o erro, né? Não fez o seu devido harakiri ideológico, né? Ao contrário, né? Então... o nipo brasileiro é quieto, então daí é difícil de identificar o fascismo nos japoneses que vieram aqui para o Brasil, tá? Faz parte da cultura deles não lamentar ou reclamar pouco. O japonês ele tem a cultura da resiliência e a crença da compensação no futuro. E é uma população que sofreu e ainda sofre preconceito pelos europeus e descendentes europeus colonizadores pelo mundo todo, inclusive aqui na América do Sul, né? Esses eurodescendentes que para a Europa são gente mulata, né? É mestiço, né? E para a Europa você pode ser branco, você chega lá na Europa, chega lá na Alemanha, não, falando alemão fluente é mestiço, né? Latino-americano com Schroeder no nome é mestição, não tem conversa não tem conversa, não vai ficar confortável lá não, né? Então o japonês, ele ainda sofre, né? Do preconceito, pela visibilidade oriental, né? Do extremo oriente no rosto dele, na pele dele,
né? Observem as reações instantâneas para a escalação da seleção japonesa de futebol na Copa do Mundo, né? É imediato a reação dos não nipônicos, né? Desses descendentes de europeus colonizadores, né? Ah, lá, obrigado, João Lobato, enviou um crucifixo aqui, muito obrigado. A reação é rápida e imediata, né? E não tem reclamação, não, né? Hoje, mas assim, a gente está evoluindo, né? O Brasil. Hoje, por exemplo, comer um japonês faz parte da dieta premium de qualquer um, né? É tudo Hannibal Cannibal, né? Vamos comer o japonês hoje, porque... vamos sair procurando um japonês. Vamos procurar um japonês para comer, né? Vamos comer ele cru. Comer ele cru. Bom, eu sou do tempo da nouvelle cuisine. Mas quem é que sabe o que é isso, né? Ninguém sabe. Mas pergunta o que é um miso tonkotsu do Asuka, lá de São Paulo, da Liberdade, hein? Hein? Sabe o que é? Um miso tonkotsu. E que tal um uramaki? Ou quem não sabe o que é um makizushi? Nossa, mãe. Pois então, há 20 anos... usar um hashi, né? Quem é que não sabe usar um hashi? E quem realmente não sabe, como é que você não sabe usar um hashi? Não é possível, eu vou te ensinar, vem cá. É fácil. O menininho de 6 anos, eu vou te mostrar, tia, como é que faz. Você prende com o dedinho aqui, com o polegar aqui, prende um. Aí com o indicador, né? Facinho, aí a tia aprende, não é possível. Um moleque de 6 anos sabe usar o hashi e eu, marmanjão, não sei. Pois há 20 anos atrás eu tomei um bullying por pedir um japonês. Nossa, assim, descarado, assim, uma gritaria. Que vai comer peixe cru? Eu não sei o quê. 20 anos atrás, normal. Nem existia, inclusive, essa palavra bullying, né? Era um negócio assim, nossa, lá na psicopedagogia, assim, estava sendo descoberto o bullying, os efeitos nefastos do bullying. Muito errado igualar as conquistas legais dos pretos, né, na legislação, as cotas, as indenizações e homenagens com a dificuldade do imigrante japonês e europeu aqui no Brasil. Para começo de conversa, por mais que tenham vindo com poucos recursos, né, japoneses e europeus vieram por vontade própria, em busca de oportunidades. Os japoneses que vieram, a maioria tinha escolaridade, e graças a esse recurso, logo, embora não soubesse nem fazer um ABC, né, porque lá no Japão a alfabetização era por ideograma chinês. Então, mas tinha a teoria linguística é igual tanto lá quanto aqui, né? Então eles logo aprenderam a língua portuguesa. Pouco se fala, mas o governo ofereceu terras nas fronteiras agrícolas para os japoneses, assim como italianos e alemães. As fronteiras agrícolas, ninguém fala nisso. Áreas devolutas que muitas vezes eram territórios indígenas, isso fala, né? Mas o termo fronteira agrícola, então era terra para plantar. Os japoneses escolarizados estavam imbuídos pela propaganda. Peraí, mas antes de falar sobre isso, né? Então, os japoneses escolarizados estavam imbuídos pela propaganda de guerra, que se preparava para eclodir, né? 1908 foi a primeira leva de japoneses aqui para o Brasil. Chegaram, né? E muitos deles foram morar ali na Visconde de Sarzedas, em São Paulo. Uma rua que tá assim, cheia de cortiço lá, gente, na Liberdade. E de vez em quando eu passo por lá. E ali tinha uma japonesada. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o Getúlio Vargas empurra essa população japonesa que não estava na Liberdade. Eles estavam ali perto da Liberdade. Eles são empurrados para outros bairros afastados do centro de São Paulo. Então você imagina, gente, que naquela época o bairro de Pinheiros não era São Paulo.
Era uma coisa hoje, tipo, você mandar pra, sei lá, gente, tipo, pra Jundiaí. Sabe? A mesma coisa. Então, sei lá, você pega aí tem uma onda migratória, sei lá, quenianos. Chega um monte de quenianos lá e camaronês. Estão lá enchendo o saco lá na Praça da República. Vai lá o Tarcisão lá, mete tudo em caminhão e manda lá pra Jundiaí. Manda pra, sei lá, manda lá pro Pontal do Paranapanema, lá perto de Presidente Prudente lá. Sabe? Mas, tipo assim, então Getúlio Vargas achou que mandar os japoneses pro Pinheiros, pro bairro da Saúde, ia estar se livrando do problema dessa raça amarela. Sabe? Essa raça amarela imunda aí, né? Então aí ele achou que estava se livrando, né? Ele empurrou lá para... E uma parte dos japoneses foram para lá, outra parte continuou, né? E aí eles foram ocupar ali o bairro da Liberdade. E daí que saiu. Tem um vídeo que explica isso bonitinho. Aí depois teve a construção dos túneis do metrô. E de novo o japonês desalojado, tirado do comércio. E uma coisa que o vídeo não fala. Com a chegada dos chineses, não veio uma turma muito boa não. Sabe? Veio uma galerinha meio do mal lá que compra o comércio dos japoneses. Então tinha lá uma casa ONU que eu adorava ir comprar livro lá. E inclusive tinha o antigo dono era o Masao Ono, que era o editor da Estação Liberdade, que era uma editora que publicava exclusivamente livros acadêmicos e da poesia concreta paulista. Né? O Masao Ono juntou uma grana e falou: eu vou investir em cultura e literatura. Então publicava muita tradução de livros japoneses e livro de poesia de vanguarda de São Paulo. Então aí chegam os chineses, sabe? Eles compram, né? Assim como os chineses compraram tinham lá foram lá competir com os libaneses na 25 de março, os chineses começaram a comprar e dinheiro de máfia chinesa, gente, tá? Começam a comprar lá na Liberdade e expulsam os japoneses, os vários comerciantes japoneses vão embora da Liberdade lá, porque o negócio fica meio barra pesada, né? Muito bem. Então, o japonês, ele vem com essa imbuído da propaganda de guerra na cabeça, que é uma guerra que estava sendo preparada pelo Império Japonês. Da mesma forma que não se estuda aqui o marxismo no currículo, aqui no Brasil, né, nas escolas, ele não tem leitura do Manifesto Comunista. Fala assim, não, a gente estuda sim. Mas fala assim, existe um negócio chamado comunismo. É uma ideologia, tá, próximo. E que é igual ao fascismo, que é igual ao anarquismo. Bota tudo num pacote só e taca ali pau, né? Então o japonês ele vem com o ensino, a idolatria no ensino, na educação, nas escolas, a idolatria ao imperador, os valores nacionalistas, adesão ao trabalho coletivo, obediência às regras como valores da identidade nipônica. O japonês coloca aí o ensino, coloca isso como uma característica da raça, obediência, né? Você se inclina para o imperador, então você obedece à lei do império. Né? E então isso era ensinado que só as maiores e melhores raças tinham essa organização. Tinha esse conhecimento eugênico de que os japoneses eram eugenicamente superiores às outras raças porque obedeciam, porque eram obedientes, né? E isso garantiu a resiliência do japonês aqui no Brasil diante das violências e injustiças sofridas pela colônia. O brasileiro, né, o brasileiro como um todo, agredia o japonês e no dia seguinte o japonês passava por ele como se nada tivesse acontecido. Apanhava de novo e de novo vinha o japonês. Queimava a casa do japonês.
quebrava seus pertences. O japonês consertava, levantava outra casa. Se pudesse queixar, apelar para a polícia, tudo bem. Mas seguir em frente. Vou seguir em frente, é isso que eu tenho, é isso que eu vou. Né? Essa obediência, essa rigidez férrea. Né? Fazia bem? Não fazia bem, mas ele era educado para ser assim. Ah, ficava louco das cabeças. Nossa, como ficava. Mas era educado, assim, era treinado, essa coisa da arte marcial, do rigor, né? Aí o brasileiro começa a entender que o japonês era um cara durão, né? Ou aparentemente durão, porque o cara estava sempre lá. Logo depois que ele se destaca no estudo, aquele que apanhava todo dia. Nos negócios. O brasileiro começou a achar que o japonês era inteligente, diferente das outras raças inferiores, reclamonas, mais fracas, tá? Não é que é mais fraco, ele calava, ficava quieto sozinho, ficava chorando sozinho, escondido. Ele só não gritava, gente. Apanhava, sentia dor, só não gritava, só não falava. Aí veio o Shindo Heimei. Os negacionistas da derrota do Japão, os ultranacionalistas que estavam misturados ali com os demais I6, né? Os imigrantes, que aí mostra a cara do que o ultranacionalista que agora está mostrando a cara no Japão. Queriam restaurar o culto ultranacionalista entre o imigrante, queria recrutar sabotador, queria formar guerrilhas, tomar o Brasil. Tomar o Brasil. Sim, tinha uns malucos lá que falaram assim, não, vamos dominar o país. Vamos tomar a América do Sul. Tá? Aí o Getúlio Vargas tomou providências e a colônia japonesa como um todo sofreu retaliações por causa de um maluco lá que escreve num diário lá, nosso objetivo é tomar. Fala, Hadrian Silveira, né? Por causa de um maluco lá, a colônia inteira. Aí tira da Visconde de Sarzeto, sai daqui. Tá muito perto da gente. Tá muito perto dos tribunais, da prefeitura. Tira essa japonesada, manda lá pro bairro de Pinheiros, manda lá pra Zona Sul, lá pra Saúde, que na época era um mato em São Paulo, de 1910, 1920, certo? Né? Então, tá aí, gente, né? Tá aí. E aí você vê um monte de japonês votando no Bolsonaro, né? Que não são mais japoneses, mas tem a cultura nipônica. Porque tem isso. Eles têm esse mecanismo fascista de coletivo, né? De trabalhar pelo Estado, de ouvir discursos retóricos ultranacionalistas. Então vem um Bolsonaro, um Olavo de Carvalho, isso cai com uma luva na cabeça do conservadorismo nipônico, né? Cara, dói falar, mas é isso aí, né? Gente, margem equatorial, tá? Falar um pouco sobre isso. O IBAMA liberou licença para Petrobras explorar óleo na plataforma continental do Amapá, próxima à foz do rio Amazonas. A galera da esquerda ecologista está no fervo e vai agitar protestos na COP30. Ou talvez vão. Tá? Estão tentando agitar as redes sociais. O que eu acho? Antes de falar, de novo, gente, deixa eu fazer meu merchanzinho aqui, capetinha10k@gmail.com, chave crucifix para qualquer valor, certo? E se você não quiser seu nome, coloca um centavinho ali, para eu bater o olho, né? 1 centavo não dói. Se você colocar 61 centavos, você só põe as iniciais do seu nome. R$6,01, só coloco as iniciais do seu nome, tá bom? Mas se quiser o nome, põe 66 centavos, R$6,66, né, 666, R$66,66, ou meia besta, R$3,33, tá bom? Manda aqui para ajudar a gente, capetinha10k@gmail.com, que daí depois eu coloco o seu nome no vídeo, no final, no vídeo lá,
tá bom? Que é publicado todo dia aqui no Instagram, lá no YouTube e no TikTok, tá bom? Valeu. Então vamos lá. Minha opinião, que eu acho. Gente, eu quero que as praias do Amapá sejam poluídas por um vazamento de óleo? Não. Eu quero que as correntes marítimas levem o óleo vazado da margem equatorial, liberada pelo IBAMA, vai matar a tartaruga marinha, a tartaruga do Amazonas, o boto cor-de-rosa. Não, gente, não quero. Eu quero que o petróleo ele contamine a água que a onça vai beber. Não, não quero, não quero, não quero, tá bom? Eu vi o que é um vazamento de óleo. Eu conheci. Eu estava morando em 2000. 18 de julho de 2000, eu estava já há uns 5 anos lá em Curitiba. E tem uma refinaria da Petrobras, a Repar, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. O óleo vaza no rio Barigui e o óleo vai até o Rio Iguaçu, que é o maior rio do Paraná. Ele corta o estado assim, ó, horizontalmente, assim, o estado sai tipo da altura do Serra do Mar e vai até lá as Cataratas do Iguaçu, lá na fronteira com a Argentina e o Paraguai. 18 de julho de 2000. Foi uma catástrofe, gente, foi uma catástrofe. A Petrobras conseguiu parar o óleo entre Araucária e União da Vitória, mas o óleo espalhou, assim, sabe? Ele foi absorvido pela terra e aquilo ficou preto, assim, teve que cavucar, teve que mudar o leito do rio de Curitiba até lá em União da Vitória, fronteira com Santa Catarina, tá? A Petrobras conseguiu conter o óleo, tá? Mas teve danos e teve que pagar indenizações para o governo do estado e para as pessoas físicas também. A Petrobras fez direitinho, nada comparado com o que a Vale, naquele vazamento lá de Mariana, lá, dois vazamentos lá, assim, aquela catástrofe fez assim, tipo, quase nada, né? Pelo que eu entendi, né? E aí, que é isso? Quer ver minha filhote da minha iguana verde da Caatinga? Nossa, como é que você vai mostrar isso? Me manda, põe lá nos comments lá a foto da iguana verde, Evisi72. Bom, no entanto, gente, né? Eu vou querer uma catástrofe tipo lá do Paraná, lá do Rio Iguaçu, do Rio Barigui, lá no Amapá, no meio da selva amazônica? Não, não quero. No entanto, nós podemos trocar o hidrocarboneto por etanol? O Brasil pode usar energia nuclear para a produção de energia elétrica e assim substituir o diesel, o óleo? Nós temos tecnologias disponíveis para ter carro elétrico? Podemos trocar todos esses carros movidos a diesel, álcool e gasolina por carros elétricos? Né? Não, não podemos, né, gente? Por quê? Porque estávamos preocupados com a corrupção, com banheiro LGBTS+. Estávamos preocupados com kit gay, com aborto, conter a onda monstruosa de aborto, né? Entre muita aspa, né? Muita ironia. Conter o feminismo, né? Impedir que as mulheres deixem crescer o pelo no sovaco delas, não é verdade? E a falta de Deus nas escolas, tínhamos que combater, né? O materialismo nas escolas, a doutrinação comunista nas faculdades. O Olavo de Carvalho se importava com a falta de energia elétrica e a poluição? Olavo de Carvalho era cardíaco, ele se importou com o SUS, mas se tratou, né? Teve os últimos dias dele
sendo muito bem tratado no Instituto do Coração em São Paulo. Aliás, furou fila. Né? Olavo de Carvalho se preocupava com o conhecimento produzido pelas universidades no campo médico e tecnológico. Né? Essa semana, gente, um grupo de jovens crentes entraram no campus. Saí lá da margem equatorial, tô indo na USP em São Paulo, né? O pessoal fala que eu gosto de misturar as coisas e fica tudo uma bagunça, então vamos lá, né? Um grupo de jovens crentes entraram no campus da USP, no Butantã, oraram, pregaram contra o marxismo nas faculdades. Pediram que a USP tivesse mais Jesus dentro da faculdade. Mas Jesus para quê? Jesus segura a viga? Enriquece urânio? Se eu colocar, segura a viga assim, né? Ó, eu ponho uma viga assim para segurar o piso de um prédio, vou construir um prédio. Eu vou dizer, bom, pela força de Jesus esse prédio não vai cair. É assim que funciona? Tá? Jesus enriquece urânio. Jesus sabe refinar terra rara para ter 1 quilo de praseodímio, para fazer Jesus sabe fazer um superímã para fazer um motor elétrico. Jesus sabe cultivar uma célula CAR-T para curar câncer, curar uma síndrome não Hodgkin, hein? Se eu vejo um cara com câncer no hospital, eu vou lá, eu oro para Jesus, essa pessoa vai ser curada. É assim? Ou eu preciso da célula CAR-T para síndrome de não Hodgkin, que tira tudo o tumor do corpo, tudo empipocado de tumor, de câncer. Tá? De câncer, tudo empipocado, da cabeça até a sola do pé, assim. Aqui no braço, aqui no pescoço, aqui ó, no pescoço, na virilha aqui, em volta aqui do estômago, assim. O médico põe uma célula CAR-T em você, né? Descoberta pela engenharia genética e não na Bíblia. Não estava escrito na Bíblia, gente. Foi descoberta, começou com Darwin, que aliás era cristão, né? Era um pastor. Mas o Darwin não se inspirou na Bíblia. Ele se inspirou na cor da ervilha. Ervilha amarela e ervilha verde. E chegamos a um mapa genético. E aí, pelo mapa genético, se descobriu células CAR-T para a cura da síndrome não Hodgkin. Uma coisa assim, você morria empipocado de câncer, gente. Empelotado de câncer. Pelota dentro, pelota fora de câncer, de tumor. Se esse câncer é síndrome não Hodgkin característico, o médico põe uma célula CAR-T no teu corpo, o negócio em uma semana já desaparece. Uma semana desaparece. Jesus, é obra de Jesus isso aí, gente? É Jesus que deu? Eu tenho certeza, eu falo para vocês, eu sou o capeta. Jesus não tem nada a ver com isso. Tá? Ele tem a ver com muita coisa legal. Mas isso tem nada a ver. Tudo que se descobre lá na USP, nas universidades federais, Jesus infelizmente não tem nada a ver. Podia ter a ver. Eu não teria nenhum problema se tivesse escrito como fazer uma safena, tivesse escrito na Bíblia. Eu não teria problema nenhum de admitir isso, mas não está escrito. Eu não teria problema nenhum se tivesse na Bíblia ensinando como construir uma ponte, mas não tem. A Bíblia não ensina. Sabia? É engraçado assim que na Índia esse conhecimento é acumulado, né? Em 4 livros lá de como construir um templo, né? Como é que chama? Os 4 livros, os Vedas. São 4 enciclopédias gigantescas lá que tem o conhecimento antigo da Índia, como construir muralhas, medicina. Então, o Atharva Veda, o não sei o que, os Vedas, sabe? Os Vedas, né? Mas a Bíblia não tem. A Bíblia não ensina. A Bíblia não ensina a desinfetar um maço de verdura. Tá? Você usar como limpar um maço de verdura para você não pegar embrião de cólera. Não ensina. Sabe? Mas na USP ensina.
Na USP você tem pesquisa que ensina. O que é que esses crentes estão fazendo lá? Fazendo essa bagunça aí, louvando, né? Não adianta ficar louvando para Jesus na hora que tiver um câncer, tá? E se os pesquisadores ficar louvando para Jesus, eles não vão estudar, porque essa técnica ainda não pertence ao Brasil. É uma técnica europeia. A USP está pesquisando. Então, se esses meninos crentes ficar lá gritando, tocando violão, falando amém Jesus, atrapalhando a vida dos professores, vai demorar mais para a gente encontrar a cura para o câncer, né, nas universidades. Vai prejudicar o tratamento de uma série de doenças, a pesquisa sobre motores elétricos, né, uma série de pesquisas, porque tem um bando de crente que atrapalhou o desenvolvimento do Brasil, né? Que ficamos lá preocupados com banheiro transgênero, né? Com kit gay, ao invés da gente pensar, nós precisamos de emprego, nós precisamos... Então, essa questão do petróleo, voltamos, né? A questão do petróleo da margem equatorial, sabe que me parece isso, gente? Que me parece isso, eu vou falar Alemanha, tá? Alemanha, na época, em 1999, ela começa de 1990 a 2000, ela desativa todas as usinas nucleares do país. Inclusive, o Brasil queria comprar, né, algumas usinas alemãs que foram desativadas. A Alemanha fica dependente do gás russo, com a intenção de alguma maneira, sabe-se lá como, se depender só de energia elétrica. Não se sabe como. Não tinha energia atômica e dependia de gás russo e petróleo. Aí ia pensar na energia verde. Que energia verde? Qual energia verde? Então não pensou. Então assim, usava o gás russo, não tinha energia atômica e dependia do petróleo árabe, petróleo venezuelano, etc. Né? O que é a Alemanha hoje? Lascada. Está lascada. A Alemanha da Angela Merkel e a Alemanha hoje do Friedrich Merz. A Alemanha virou uma Polônia de 1990. Tem nada. Só tem cenografia só. A Volkswagen está fechando. Tá fechando fábrica. Siderúrgicas estão fechando. 2 milhões de carros deixaram de ser produzidos pela Alemanha. Tá? Porque não tem energia. Com a guerra da Ucrânia, ela deixou de receber o gás russo. Não tem energia. Deixa eu falar de novo para você. A Alemanha não tem energia. Então, se não tivermos petróleo, a pergunta é, então qual outra matriz teremos? Não temos. A pergunta é, o que teremos para vender além da soja? Porque nós viramos um país desindustrializado, né? Nós vendemos insumos, então vamos vender terra rara, vendemos soja e vendemos petróleo. Então não vai ter petróleo para vender, o que vai ser do país? Então assim, camarada de esquerda, vocês me desculpem, mas sem o petróleo da margem equatorial, não dá. Nós precisamos desse óleo, tá bom? Ninguém falou nada, tá todo mundo concordando. Então, essa live aqui vai ser publicada lá no Manovil Bonecos no YouTube. Gente, se inscreva, siga, curtam, comente, tá bom? Beijo!